regionalizado na região norte. De modo que eu vou passar já a palavra ao meu colega presidente do Núcleo Regional do Norte, o Dr. Eduardo Vivas. Está também aqui o Jorge Cardoso, que nós os três fizemos parte deste grupo que organizou. O Eduardo vai agora comandar aqui a sessão e vamos ter depois a comunicação convidada do engenheiro Joaquim Poças Martins, a quem desde já agradeço ter aceitado e estar aqui conosco. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer e cumprimentar aqui meus colegas do painel, o Sr. Presidente da APRH, o professor Susana Neto, o professor Poças Martins, também gentilmente acedeu a fazer aqui um contributo para esta sessão especial. Novamente, um contributo novamente para esta sessão especial, e aos meus colegas também, que não só organizaram a sessão de outubro, como também estiveram agora envolvidos para esta preparação desta sessão especial. Um agradecimento especial a todos os participantes também, que vão ter aqui um bocadinho de paciência para nos ouvir, mas acho que, espero eu, possamos também contribuir para uma discussão saudável. Em relação à sessão de outubro, não me vou alongar, portanto ela foi gravada, há a possibilidade de acesso à sessão que foi realizada ainda no ano passado e, portanto, é possível aceder quer ao relato da sessão, quer à gravação propriamente dita, mas gostaria de salientar, portanto, qual foi o objetivo. Portanto, o objetivo desta sessão foi, de certa forma, procurar definir aqui uma visão estratégica para a política da água a nível nacional, focando em alguns problemas da região norte. Portanto, daí também que houve um conjunto de oradores convidados, mas houve também um conjunto de especialistas, nomeadamente da região norte, que foram convidados a prestar algum contributo para essa discussão. Portanto, os oradores convidados foram a professora Susana Neto, também esteve diretamente nesta sessão, enquanto presidente da APRH, o engenheiro José Pimenta Machado, vice-presidente da APA, e o engenheiro Jaime Melo Batista, presidente da Lisboa. Portanto, as entrevistas a especialistas foram, ou seja, foi colocado um conjunto de três questões para os quais gostaríamos de ouvir também alguns contributos por parte desses especialistas. Foram o professor Rodrigo Maia, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o professor Rui Cortes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e o professor Poças Martins, também está aqui connosco hoje, pela Ordem dos Engenheiros Região Norte e também como secretário do Conselho Nacional da Água. Os principais pontos salientados nessa sessão foram, obviamente, desde logo, alterações climáticas e seus impactos a nível dos eventos mais extremos, secas, ceias, efeitos ao nível das zonas costeiras. Gostaria de salientar também que foi um dos aspectos que desde logo começou a ser salientado na sessão, foi a relação com a Espanha. Portanto, nós dependemos, mais de 50% dos recursos hídricos são partilhados com a Espanha. Também a questão da importância da monitorização de recursos hídricos. Aqui também algumas questões relativas ao modelo institucional, portanto, se seria o mais adequado o modelo institucional atual para abordar os desafios presentes e futuros. A importância também da requalificação fluvial, incluindo aqui a necessidade de alguma remoção de obstáculos. E é uma componente muito relevante e para a qual contribuiu também muito a presença do engenheiro Jaime Melo Batista, focando na questão dos serviços de água, águas residuais e águas pluviais, o desempenho destes serviços, a nível também de ineficiências, algumas disparidades a nível de tarifas. Portanto, foram alguns destes os temas que foram abordados durante a sessão. Portanto, em termos de discussão propriamente dita, e daqui também alguma apresentação por parte dos oradores convidados,
O professor, o engenheiro Pimenta Machado salientou desde logo a relevância dos planos de gestão de secas, portanto são coisas que estão a ser desenvolvidas e que vêm também mudar um bocadinho o paradigma da gestão da água a nível nacional, também coordenados com a Espanha. A elaboração da terceira geração de planos de gestão de região hidrográfica focado na melhoria do bom estado ecológico das massas de água. O Plano Nacional de Reabilitação de Rede Hidrográfica, como hoje o Sr. Ministro do Ambiente já referiu, tem mais de 1.100 km de linhas de água que já foram requalificadas ao abrigo deste plano. Programas de orla costeira que estão em discussão. Um novo Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos, que é fundamental, mas que ainda está em construção também. E depois aqui portanto, há um apontamento por parte do engenheiro Pimenta Machado em termos de modelo institucional, em que considera que o modelo atual serve perfeitamente e não diminui a ação da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo salientado para isso as intervenções de células realizadas no Ondego e a importância da ação da APA nas questões da poluição verificadas no Rio Tejo. A nível de setor da água, águas residuais e pluviais, o engenheiro Jaime L. Batista apresentou o plano estratégico do setor de abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais, o PENSARP 2030, que desde logo surge aqui com uma grande novidade em relação aos anteriores, a integração da gestão das águas pluviais. Portanto, existem obviamente algumas coisas ainda em discussão, os custos associados, a gestão, a responsabilidade da gestão destas águas, mas é uma novidade, portanto, em termos estratégicos, essa integração. Depois, salientar aqui a necessidade também de investimento em termos de eficácia e eficiência nos serviços, portanto, não só procurando capacitar algumas das entidades que têm mais dificuldades nessa matéria, como também promover a maior eficiência, quer a nível de perdas de água, quer a nível de afluências indevidas, quer a nível de eficiência energética propriamente dita. Além disso, aqui salientar a necessidade de investimento na reabilitação de ativos, portanto é um aspecto que também se considera importante abordar mais a fundo. No fundo, depois haver aqui, se calhar, alguma dificuldade, mas que terá que ser abordado ao abrigo deste plano estratégico de enquadramento das dificuldades que algumas entidades têm, portanto, ou seja, todas têm mesmo nível de exigência, mas nem todas têm os mesmos recursos e, portanto, haverá aqui alguma necessidade de integrar, capacitar e não deixar ninguém para trás ao nível destas entidades. Sem procurar alongar mais, porque também acho que não sou eu que devo falar mais nesta sessão, portanto, estes foram os pontos principais que foram abordados na sessão de outubro. Passaria agora a palavra ao professor Poças Martins, que muito nos digna com a sua presença, para agora também, desde já, poder dar aqui algum contributo a esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, cara Eduardo Vivas, cara Susana Neto. É sempre com imenso gosto que qualquer um de nós que trabalha no setor da água está numa organização da APRH. A APRH é a instituição mais antiga, altamente prestigiada, é sempre um gosto entre nós discutirmos assuntos de água com a APRH. No fundo, eu diria que nós somos a tribo da água, que acho que somos especiais mesmo. Não é só como Mourinho, mas acho que somos mesmo especiais. Temos opiniões diferentes sobre as mais diversas coisas, mas temos uma paixão, dedicamos uma vida ao setor da água, também ao ambiente, portanto, muitos de nós depois temos tido incursões na área do ambiente, mas vamos ser claros, dentro da água do ambiente, e a água tem-se diluído muito no ambiente, mas a água continua a ser especial.
eu queria fazer neste dia, e tive ocasião até de falar há pouco tempo com o Ministro do Ambiente, e que, de fundo, quer dizer, não há grandes problemas de água em Portugal. Não há. Temos problemas de água graves, isto pode vir a correr muito mal, mas eu diria que temos que prestar tributo a um conjunto de técnicos e outros profissionais que dedicam a sua vida profissional à água, nas câmaras, nas Águas de Portugal, nas concessionárias, nas hidroelétricas, nas empresas que prestam serviços diversos no setor da água, nos perímetros de rega, na APA, na investigação, na docência, porque tem havido muito mais problemas noutros setores do que propriamente na água, quer dizer que nós temos conseguido evitar que os problemas tenham sido mais graves. E no news, good news, e no setor da água isso é sempre verdade. Instituições como a APRH e as similares, os primos, a APES, a APDA, que também ao longo destes anos têm tido ações articuladas, acho que é importante referir no fundo, este traço de união no setor. Queria ainda saudar pela positiva a continuidade de políticas que tem havido no setor da água desde há 20, 30 anos. É uma situação rara em Portugal e muitos dos que estão aqui presentes tiveram ocasião de participar em diversas condições na vida pública em Portugal e frequentemente nós assistimos ao mais alto nível de governos que dizem mal dos governos anteriores, nas instituições quem chega diz mal do anterior. Bom, no setor da água não tem acontecido de facto isso. Tem havido uma continuidade desde que houve, nos anos 90, uma bazuca importante quando entrarmos para a CE, então CE, e quando decidimos que tínhamos que separar a alta e a baixa, tínhamos que criar as Águas de Portugal, criámos um conjunto de, digamos, de modelo, criámos um modelo que resistiu à erosão do tempo. Mudaram governos de várias cores, mas felizmente não foi interrompido o plano de investimento, nem foram descontinuadas políticas importantes. Portanto, a ADP continuou, mais ou menos centralizada, o IRAR depois passou a ERSAR, o INAC deixou de diluir-se um bocadinho na APA e aí alguns de nós sentem alguma nostalgia, porque apesar de tudo houve uma diluição da água no ambiente. Tenho o gosto de estar no Conselho Nacional da Água, que é, creio que, o único órgão da administração pública que ainda tem água no nome, porque, entretanto, houve uma grande diluição, com aspectos positivos, mas bom, com um pequeno sentimento desde sempre que a água, apesar de tudo, é especial. Pela positiva ainda, queria registar dos últimos tempos duas palavras que poderão mudar a nossa forma de lidar com a água. Isso chama-se reutilização e chama-se desalinização. Sem estas duas novas origens, penso que não podíamos ser, como eu penso que temos razão para ser, otimistas relativamente ao futuro. Se não houvesse reutilização e desalinização, aliás, ainda há pouco tempo estive numa sessão da APA com dois ministros do Ambiente e da Agricultura sobre o Algarve, em que pela primeira vez apareceu num plano em Portugal um projeto de desalinização questionável num outro aspecto e de reutilização também, mas sem estas duas palavras aquela sessão pública teria sido diferente. É evidente que o planeamento e a gestão integrada de recursos hídricos por bacias hidrográficas continua a ser a coisa a fazer e isso é
o que é correto, o continua certo. Eu lembro-me há uns anos, havia uma sessão em La Villette, não sei se está aqui o Francisco Nunes Correia e outros amigos, que estávamos a falar que daqui a 20 anos ainda vamos estar todos de bengala e a falar no melhor modelo institucional para a gestão de recursos hídricos em Portugal. Portanto, é um aspecto recorrente que tem já há décadas e que nunca chegamos à melhor solução. Entre nós temos todas opiniões, às vezes muito vivas, sobre o assunto. Bom, mas é mais bacia hidrográfica. Lembro-me do nosso saudoso Eira Leitão, que ficou também muito triste quando se alterou a lei da água e quando saíram de lá as administrações de recursos hídricos. Depois alguém a seguir, bom, não há administração de recursos hídricos por bacias, mas em Portugal há quase bacias e há bacias e baciazinhas. Bom, aquelas coisas que nós sabemos bem o que é que se fala e o que estamos a discutir. Bom, mas pela positiva, estamos em 2021, estamos em pandemia e eu acho que a população em Portugal tem que estar grata ao setor da água, aos seus profissionais, pelo facto de não haver um problema de água em cima de um problema de pandemia. Porque, de facto, a água continua a chegar às torneiras e, felizmente, também do ano passado e este ano, o problema de seca meteorológica não tem sido tremendo e, portanto, as coisas têm corrido. Ora, depois de ter sido assim muito bonzinho, parece que está tudo bem, de facto, há, claro, coisas a melhorar. Também senão não fazemos cá falta nenhuma. Portanto, há sempre problemas de água, só mudam é de nome. E o que é que me parece, o que é que eu sinto que me preocupa um pouco mais? Olha, preocupa-me situações que vão com certeza ocorrer com mais frequência relacionadas com a repartição de água em situações de escassez. E eu acho que nós temos a ser muito, talvez excessivamente delicados sobre a matéria e eu acho que temos que atacar isto de frente e para mim há uma coisa que se chama-se preço da água. Porque continuando a ter água gratuita, a gestão é impossível. No fundo, a gente sabe que a abundância usufrui-se, a escassez gera-se. E nós temos usufruído demais. Há quem usufruia demais da água. E enquanto houver água de borla, ninguém mais vai reutilizar, com certeza. Não há qualquer política de reutilização que tenha qualquer hipótese de sucesso se houver uma alternativa a preço zero. Isso não é razoável. Eu sei que a água é uma questão política, o preço da água é extremamente sensível, mas não podemos, ter um discurso da escassez, da importância, a água é essencial à vida, blá, 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 mas depois cada um tira a que quer e sobra-lhe tempo. Portanto, não me parece que isso seja razoável, não conseguimos gerir, nem poupar, nem evitar o desperdício enquanto não atacarmos de frente o preço da água e temos sido excessivamente delicados sobre esta matéria, a não querer agitar as águas, mas enquanto não houver um preço para a água, não há de facto gestão. Depois outra palavra é eficiência. E aí também enchemos há muitos anos a boca com a palavra eficiência. Uso eficiente da água, mas as políticas medem-se por resultados. E penso que já estamos todos um pouco cansados de ouvir teorias sobre a eficiência da água e continuarmos a ter rega por expressão ao meio-dia no Alentejo, em que nenhuma gota de água chega à raiz das plantas. Não se pode falar em eficiência. Claro que, no que diz respeito
há pomares onde não há garantias de água todos os anos, culturas permanentes, vamos criar necessidades, no fundo, onde não há água e podemos correr o risco de ter de adotar um modelo semelhante ao de Espanha, de grande artificialização, que em 2021 não faz sentido. Portanto, eu não acho que não faz sentido nenhum nós estarmos a evoluir para criar necessidades onde não há água e depois ir buscar água aqui e ali, transvases, mais barragens, mais isto, mais aquilo. Portanto, para mim, ter de facto um preço para a água, ter isto articulado politicamente com o que é que o país quer, como é que se desenvolve o interior, o papel da agricultura no desenvolvimento do interior, tudo isso, mas a água é um fator de produção, tem que ter um valor. Claro que agora fala-se do abacate, do eucalipto. Bom, parte dessas coisas resolvem-se pondo um preço na água, e eu penso que nós não podemos deixar de pôr este fator na equação. Outro aspecto também que já estamos todos cansados de ouvir falar é das perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento. Meu Deus, estamos em 2021. Não é possível, em 2021, haver sistemas com 50%, 60%, 70%, 80% de perdas e que não melhoram há 10 anos. Não é possível isto existir. Isto não vai lá só com cadastros, não vai lá com mais formação, com mais isto, com mais aquilo. Quer dizer, eu diria, como diria o Einstein, dizia que insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Já estamos todos cansados. Reduz as perdas no sistema de abastecimento de água num ano ou dois. Se não reduz num ano ou dois, é porque não há condições ou porque não se sabe. Vamos ser claros em relação a isso. Tive ocasião de intervir diretamente em vários sistemas e não há sistema nenhum que resista a 2, 3, 4 anos que sem resultados muito grandes ao fim do primeiro ano, e se não houver resultados, mude-se de protagonistas. Não é possível continuarmos a assistir a conversas intermináveis sobre esta matéria. Nós temos em Portugal das melhores empresas do mundo, que só não têm perdas abaixo de 10% ou 5% porque fica caro, mas não podemos ter 50%, 60%, 70%, 80% e não acontecer nada. Não é possível porque alguém está a pagar esta ineficiência. Temos um país a duas velocidades, portanto, isto é um desafio à própria regulação, como é que é possível, portanto, em 10, 12 anos, desde que a ERSAR, portanto, ainda haver esta situação. Tem que haver incentivos à melhoria, mas também penalidades, ou seja, não é possível continuar esta situação que de alguma maneira enfraquece a posição até da exportação do know-how português, de alguma experiência muito, muito boa que Portugal tem no mundo. Como é que alguém consegue chegar a um país, como eu tenho estado também em alguns sítios, e quando me perguntam, mas vocês também têm lá isto ou aquilo, eu pronto, levo a palavra para o outro lado, falo das melhores, mas quer dizer, mas não deixa de nos embaraçar. Também eu penso do ponto de vista de gestão, nós temos que encontrar uma solução adequada para situações de algum grau de artificialização, como por exemplo acontece no Mondego. Portanto, não é possível chegarmos a 2021 e termos situações de embaraço sobre quem é que vai pagar a próxima ruptura num dique do Mondego. Como é que, tendo artificializado uma bacia hidrográfica, em que há neste momento barragens, que há válvulas que se abrem e se fecham, mas não há ainda uma entidade que mande naquilo. Ou seja, que toma algumas decisões em situação de crise. Portanto, as coisas vão se resolvendo e não há, assim, infelizmente, muitas situações dessas, mas eu diria que o Mondego é um teste para qualquer governo. Aliás, eu lembro que fiz parte de um, já há 30 anos, que se andava a encontrar uma solução para aquela situação. Eu confesso que não consegui,
mas entretanto também já passou algum tempo, é que o problema é realmente difícil. Finalmente, litoral. Considero que será muito importante nós termos estratégias de recuo planeado pagas com fundos comunitários ou fundos nacionais. Nós sabemos que esse é o caminho, já passou o tempo em que pensávamos que dominávamos as forças da natureza, que nunca ninguém venceu, mas, na verdade, nós temos uma herança portanto, de casas, atividades económicas que foram instaladas, se calhar, nos sítios errados, mas pronto, foram licenciadas, era o que se usava de antes. A situação atual é ou defender ou recuar. Eu penso que a estratégia inteligente é recuar em muitas situações, mas isso tem custos e alguém tem que pagar, e eu penso que temos que encontrar uma solução adequada para financiar esses recuos planeados. E só uma palavra mesmo final, que é uma visão de futuro e de esperança, em que eu acredito que, para além desta gestão integrada de recursos hídricos, do planeamento, vamos ter uma coisa que é muito, muito pior que a pandemia, que é as alterações climáticas, e que podem destruir-nos a todos. Não é só alguns milhões, é que podemos ir todos. E no que diz respeito à água, a solução que eu vejo para isso é, de facto, reutilização até à potabilização. Eu posso parecer um pouco utópico nesta matéria, mas tive ocasião de experienciar localmente a situação na Namíbia, em Singapura, na Austrália, em sítios onde há verdadeiramente carência de água, e hoje em dia quem tem 50 cêntimos por metro cúbico não tem falta de água. E felizmente isso acontece em muitas partes do mundo, e eu acredito que a reutilização até à potabilização resolve o problema da falta de água, mas sobretudo resolve o problema da poluição. É que se nós nas cidades e nas indústrias reutilizarmos a água, como é feito nas naves espaciais há não sei quanto tempo, e na Namíbia há 50 anos, Namíbia, ao pé de Angola, acabam dois problemas: nunca mais falta água e não há poluição. Eu pensava até há não muito tempo que isso seria quase impossível, até perceber que com a pandemia estas coisas mudam muito rapidamente. E nós estamos a ter um congresso da APRH em que estamos todos juntos, todos em vários sítios. A gente muda em pouco tempo. Portanto, eu acredito que na minha vida profissional ainda vamos ter muita reutilização até ao nível da potabilização. Nós já estamos, eu lembro-me num congresso em Melbourne, que um colega inglês nos dizia: mas aqueles produtos químicos esquisitos e não sei o quê. E eu brincar com ele disse: Frontal, você tem quase a mesma idade que eu. Você está a beber água reutilizada há décadas e está aí com um aspecto ótimo, ótimo. A água que você bebe em Londres já passou em 7 casas e você está a beber essa água há 30 ou 40 anos. Está a haver uma reutilização de facto para a potabilização. Então qual é o problema? Riu-se e andou para a frente. A outra situação é a desalinização. Portanto, de facto que com certeza não é a primeira opção, mas dá muito jeito nós sabermos que conseguimos desalinizar a 50 cêntimos o metro cúbico, mas aí também não havendo dúvidas existenciais, 50 cêntimos o metro cúbico é para uma desalinizadora que funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia. Porque se quisermos ter uma desalinizadora para funcionar quando o rei faz anos ou quando faz falta, é 100 euros o metro cúbico. Mas dá muito jeito saber que se tudo falhar, ainda há alguma água no mar e que temos, em termos de engenharia, soluções para ir lá buscar essa água, transformá-la em água potável e, curiosamente, a solução técnica é a mesma para a potabilização a partir de águas residuais e a partir da desalinização. Mas, claro que tem que haver um preço adequado, portanto, mesmo para a agricultura já é possível, as culturas de alto valor acrescentado são compatíveis com água desalinizada e reutilizada com agricultura de precisão.
Portanto, estamos a falar de um mundo novo, que já estamos a viver e a minha palavra é de esperança. Com certeza há muitos problemas, vai continuar a haver um grande conjunto de problemas, só vai mudar o nome. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai haver novos congressos como este, em que se vai falar de problemas de água, que são outros, mas também, se não houvesse problemas, o que é que estávamos cá a fazer? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Passos Martins, pela sua excelente contribuição para esta sessão. Professora Susana Neto, não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa. Não, eu penso que foi uma apresentação realmente muito compreensiva e que abrange as coisas que nos preocupam hoje em dia, apesar de concordar com o Joaquim. Não há problemas graves, mas de facto estamos numa realidade que pode abanar a qualquer momento e também podemos todos colapsar se não nos endireitarmos um pouco e não formos previdentes. Eu penso que foi muito interessante termos este retorno ao contexto do Norte. Não sei se o Jorge Gonçalves, o Jorge Cardoso Gonçalves não poderá também dizer qualquer coisa, porque eu sei que nesta sessão, e é uma questão que também nos interessa muito na PRH, qual é a perspectiva dos jovens profissionais que estão agora a começar e quando ouvem, enfim, os séniores como o Joaquim, provavelmente também se sentem inspirados e também se sentem mais motivados para procurar soluções diferentes. Nós tivemos os jovens profissionais envolvidos na sessão que houve online. Talvez possa ter também alguma ideia a acrescentar aqui, Jorge, se quiser. Entretanto, se houver comentários. Não estou a ouvir. Muito boa tarde, professora Susana Neto. Boa tarde, professor Joaquim Passos Martins, Eduardo Vivas. Como gostaria de, inicialmente, e aqui tenho-me sido dada a oportunidade de dizer umas palavras, reforçar aqui o agradecimento aos oradores e especialistas convidados que estiveram na sessão online que decorreu em outubro de 2020. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Passos Martins na participação nesta sessão, que de facto, como a professora Susana Neto disse, muito nos inspira, principalmente aos mais novos, e que nos gostamos aos poucos de ir envolvendo nestas questões que são o futuro, e principalmente aqui a questão da adaptação climática, que iremos todos viver com ela e será, sem dúvida nenhuma, o futuro, e é muito inspirador ouvir estas palavras. Relativamente ao envolvimento dos jovens na sessão online, através da Young Professional Network, realmente envolvê-los nesta discussão de temas transversais como a política da água. Penso que é um envolvimento que reforça a pertinência da colaboração entre a academia, a indústria da água e os decisores, fomentando aquilo que são parcerias com o futuro e que, por um lado, promovam a preservação do know-how existente, que existe no setor e que realmente permite que haja uma passagem de conhecimento aos mais novos, e que sejam parcerias que apontem também no sentido da inovação, desenvolvimento e que abordem temas que são da atualidade, como a questão da reutilização, da adaptação climática e outros. Por isso, sem dúvida nenhuma, que esta possibilidade dos mais novos colaborarem, acho que é muito importante e faz a transição que é importante também no setor. Por último, gostaria também de aproveitar a oportunidade de deixar uma palavra de reconhecimento à organização do Congresso e também a todos os participantes por permitirem que este evento se realize em tempos que são tempos de enormes desafios para todos nós e que, como lembrou muito bem o Sr. Ministro do Ambiente hoje na sessão da manhã, a água nunca deixou de chegar às nossas torneiras durante todos os dias deste ano e todos os dias do ano de pandemia. De facto, isso foi possível porque existiram profissionais do setor que durante todos os dias foram trabalhando para que o serviço se prestasse com qualidade, de forma contínua. E realmente esse balanço positivo que o professor Passos Martins fez de forma geral, é que os grandes problemas de facto foram resolvidos. Eu acho que nós mais novos temos que olhar para essa resolução dos problemas, fundamentalmente os problemas em alta do abastecimento ao país, como um grande exemplo que nós temos que preservar e agora dar continuidade, particularmente aos problemas da baixa, às perdas de água que ainda continuam por resolver. Penso que aqui dando um bocadinho a perspectiva e muito obrigado. Obrigado, Jorge Gonçalves, também contribuiu não só para a sessão de outubro, como para a organização desta sessão também.
Professor Poças Martins, aqui de facto há uma questão que já agora gostaria de colocar e que tem a ver um bocadinho também com aquela questão que o professor referiu há pouco em termos de país a duas velocidades, quando se referiu às perdas. Esta questão, embora não seja só nas perdas, existe aqui um bocadinho também com esta dificuldade de gestão do local com o regional, com o nacional, a integração destes diferentes níveis para que na política da água até transcende também um pouco isso, vai até ao nível transfronteiriço. Em relação a esta articulação destas diferentes entidades, acha que ainda haveria alguma coisa a fazer? Parece-lhe que o modelo atual funciona? É uma questão que coloco, não sei se tem alguma opinião sobre o assunto. Tenho. No fundo, acho que é uma palavra que resolve isto, é a palavra subsidiariedade. Ou seja, só se resolve a um nível mais alto o que não puder ser resolvido a um nível mais baixo. No que diz respeito à água, eu diria que o Minho não tem nada a ver com o Algarve. Aquelas situações em que os espanhóis, por exemplo, que queriam pôr o rio como afluente lá embaixo do Guadalquivir, portanto, não faz sentido hoje em dia. Algumas soluções de grande artificialização, curiosamente, não sei se em Inglaterra havia uma situação ainda mais artificializada que em Espanha, não chegou a ser feita. Portanto, no fundo, em que punha as águas todas a saltar de uns lados para os outros, com mais ou menos bombas. A engenharia, a gente consegue fazer tudo isso e mais alguma coisa, mas do ponto de vista ambiental, quer dizer, isto não faz sentido. Não faz sentido. De facto, temos que viver com a água que temos e temos que preservar essencialmente rios. Os rios são coisas que nascem, não são coisas, quer dizer, mas nascem e têm que chegar ao mar com muita água. Portanto, as situações de artificialização vão diminuir bastante, porque o tempo em que era absolutamente essencial fazer barragens para hidroeletricidade passou. O resto depois saber o que é que se vai fazer, por exemplo, no Douro, com aquelas barragens que estão, e quando daqui a não sei quantos anos deixarem de ser precisas, quem é que vai pagar a sua reconstrução e o que é que vai acontecer relativamente aos barcos, se vão para trás ou para a frente. Portanto, estamos a falar de novos problemas que vão de facto surgir, mas eu acho que o caminho vai no sentido da, digamos, da naturalização, vai no sentido de termos uma engenharia muito mais sofisticada e não de vitória sobre a natureza, até porque a gente não consegue, mas de perceber bem a natureza e conviver com ela, porque a gente não consegue fazer uma coisa mais bonita do que a natureza. Portanto, voltar e tentar perceber já não é mau. Portanto, intervir de forma forte não me parece. Com certeza que vai haver uma situação de transição. Acredito que as barragens, por exemplo, que foram feitas para fins hidroelétricos vão poder ser reutilizadas para outro tipo de fins e vão evitar que se façam outras barragens. Daqui a não sei quantos anos, se calhar, não vão ser precisas. Eu acredito, e acredito mesmo, que eu ainda vou conseguir estar numa casa em que seja autónoma do ponto de vista da água. Do ponto de vista de energia, já é simples, no eBay já consigo comprar lá as baterias e não sei o quê, quer dizer, e com não muito dinheiro ponho a casa autónoma. Se eu puser uma sanita seca, que hoje em dia já custa meio de tostões, já consigo depois reutilizar 80% da água em casa, escuso de andar a utilizar água potável para o autocolismo e para regar e para lavar os pés. Portanto, eu já consigo comprar um aparelhómetro por 100 euros no Aqui, que me transforma uma água menos potável, ainda não potável, em água potável. O caminho para a casa autónoma está aí e não vai ser daqui a 50 anos. Está a falar dos jovens engenheiros, etc. Quer dizer, todos nós gostaríamos de ser todos 10 anos mais novos, sem exceção. Mas eu acredito que
ainda vai ser no tempo da minha vida profissional. Eu nunca trabalhei tanto como agora, nunca fiz coisas tão interessantes como estou a fazer agora, já fiz muitas, em vários sítios do mundo, em vários sítios do país, portanto, com situações completamente diferentes umas das outras, mas que mostram que há sempre soluções interessantes e diferentes. Agora, há uma coisa que realmente já me falta a paciência. E falta-me a paciência para a incompetência, para a queixa reiterada, para os 80% de perdas, ao fim de 10 anos, porque depois ainda vai-se gastar dinheiro no cadastro aí, quer dizer, não passa por essas coisas. Não passa por essas coisas. Ou seja, não é possível, em 2021, haver sistemas mal geridos. Tem que ter uma dimensão adequada. Vamos ver, nos anos 90, quando chegou a primeira bazuca, eu ainda me lembro, porque lembro-me, por exemplo, no Grande Porto, havia um presidente de Câmara que queria fazer uma estação de tratamento de águas no Rio Lessa, outro no Rio Ave, outro não sei aonde, e se não se tivesse feito digamos, uma política agressiva de dizer, não, água só há aqui, aqui e acolá, há economias de escala e nada de andar a fazer estações de tratamento de água para 10 mil habitantes ou 5 mil habitantes, tem que se fazer uma coisa com dimensão e é assim ou nada. Ou seja, é assim ou não há dinheiro para. E graças a isso temos o que temos. No fundo, desenvolvemos grandes origens de abastecimento de água e é que foi graças a isso que as secas agora de 95, 2005 não chegam às torneiras das cidades. Eu penso que há momentos para tomar decisões e o não tomar decisões não é bom. E com o tempo a gente perde a paciência e realmente para esse tipo de situações eu confesso que tenho paciência para muita coisa, para os meus filhos, para os meus netos, etc. Mas para isto já confesso que não tenho. Ok, já agora só uma questão, também já agora aqui pelo chat foi colocada aqui uma questão, penso que em parte se calhar até já terá sido respondida, mas portanto aqui os desafios do ponto de vista político e da gestão, e também já agora para o Conselho Nacional da Água, portanto no fundo na linha da questão que o professor falava em termos de desafios da área da engenharia para a dessalinização e reutilização, que outro tipo de desafios do ponto de vista político e de gestão é que se colocam? E já agora também aqui há algumas questões relativas à Convenção da Albufeira e aqui a necessidade eventualmente de alguma revisão de caudais e esta importância da renegociação com os nossos parceiros espanhóis também nesta questão. Se puder de alguma forma enquadrar estas duas questões que foram colocadas através do chat, agradecia. Muito obrigado. Bem, portanto, relativamente à reutilização e à dessalinização, eu penso que portanto, já se sabe o suficiente, ou seja, no fundo, o que eu já referi, a experiência da Namíbia, em que eles já reutilizam, não têm outra água, utilizam aquela, e não há problema nenhum. Portanto, estamos a falar de tecnologia alemã, que há 50 anos, um país perto de Angola, portanto, eu bebi aquela água ótima, portanto, eu normalmente bebo a cerveja local, a água local nem sempre, mas em Windows que não tive problema nenhum em beber água local. Portanto, funciona. Relativamente à dessalinização, curiosamente, por exemplo, vejam em Singapura, a água que eles dessalinizam é tão pura que não a bebem, mandam para as indústrias de semicondutores que pagam mais por isso. Portanto, e vão buscar a água dessalinizada para beber. Em Israel, 90% da água é dessalinizada e não desperdiça uma gota de água. Tem um modelo de reutilização a nível nacional, uma rede de água não potável, em que utilizam tudo. Portanto, claro que a experiência israelita não é exportável com facilidade, porque têm um grau de organização que é dificilmente replicável, mas o que é importante é perceber que as soluções de engenharia existem e que, quando são necessárias, são utilizadas. Portanto, vejam a osmose inversa e direta nas estações espaciais, onde não dava jeito nenhum ir lá de 15 a 15 dias levar uns bidões de água. Portanto, certo. Professor, já agora também, portanto, aqui a questão
aqui em termos de tempo não estamos a ficar com muito tempo e agora estão aqui a surgir uma série de questões, mas acho que podemos abordá-las de qualquer das formas. Mas, portanto, aqui a questão da Convenção da Albufeira e a importância da revisão de caudais e renegociação com os nossos parceiros espanhóis. Também aqui uma questão relativamente à classificação hídrica dos edifícios, o que é que considera essa questão em relação ao uso eficiente da água, e uma pergunta concretamente em relação à opinião do professor em relação às mini-hídricas. Depois está aqui uma pergunta em relação para o Jorge Cardoso Gonçalves, como é que vê o papel dos jovens e a problemática da gestão dos serviços da água, nomeadamente no Norte. Portanto, porque é que... portanto, há aqui esta questão que foi colocada pela doutora Helena Alegre, que já agora também, se depois fosse possível, agradecia que o Jorge Cardoso Gonçalves também pudesse responder. Se calhar começávamos pelo professor Pastor Martins, depois passava a palavra ao Jorge Gonçalves. Obrigado. Bem, portanto, relativamente à Convenção da Albufeira, portanto, a gestão dos recursos hídricos dentro do país é difícil, entre dois países é mais difícil. Espanha tem um modelo de gestão artificializada de recursos hídricos com a pioneira no mundo, portanto, mais uma vez, era um modelo que só é possível nascer em ditadura, que só é possível nascer quando ainda não há a palavra ambiente, em que há de facto uma regra de gestão da água pela oferta, que também era o que se usava de antes, e graças a isso, ou por isso, têm um grau de artificialização muito grande. Qualquer gota de água que venha de Espanha para Portugal é uma água regularizada, portanto, de negociação não fácil. Em Espanha foram criados hábitos e, portanto, e uma estrutura económica baseada nessa disponibilidade de água, nem que venha de teste seguro, etc, etc. Portanto, não é fácil, com o grau de carência que Espanha tem, pensarmos genuinamente que vamos ter muito mais água a vir de Espanha. É evidente que todos nós queremos rios mais naturalizados, mas os rios em Espanha não estão naturalizados, estão muito artificializados. A negociação não é fácil. Com certeza teremos que, do ponto de vista ambiental, garantir que os rios têm cada vez mais água a chegar ao mar, as nurseries, etc. E vamos conseguir, com certeza, aperfeiçoar a Convenção da Albufeira e tudo isso, mas eu diria que com uma gestão também do nosso lado, com uma reutilização maior, com um preço da água adequado, as situações são diferentes. Eu volto a falar no preço da água porque enquanto não houver um preço da água, não há gestão da água. Não sei o que é que me faltava mais agora. Mini-hídricas. Pronto, as mini-hídricas... Sim, mini-hídricas e a eficiência hídrica dos edifícios. A eficiência hídrica dos edifícios, eu quero acreditar numa coisa, vou começar por aí. Eu acho que vai ser inevitável a casa autónoma, do ponto de vista da energia, já está aí. Já está aí. Quando digo a casa, se calhar é o edifício ou o quarteirão. Portanto, o prosumer, portanto, isto do ponto de vista da energia já está aí, os carros elétricos, as baterias que funcionam de uma maneira, de outra, depois hidrogênio, mais não sei quantos. Portanto, a eletrificação da economia, no sentido, por causa da descarbonização, isso vai caminhar no sentido de casas mais autónomas e do ponto de vista das nossas próprias casas no que diz respeito à água, acho que vai haver aí uma grande mudança, se calhar dentro de menos de 10 anos, em que vamos poder reutilizar quase toda a água em casa, sanitas secas, e buscar à atmosfera aquela água que nos falta. Porque hoje em dia ainda gasta um bocadinho de energia, mas mais água na atmosfera do que nos rios e nos lagos. Portanto, é perfeitamente possível fazer como fazem os caravelhos aí do deserto, que vão buscar água, vão condensar essa mesma água. Portanto, isso vai ser possível. Nós não vamos resolver os problemas do futuro com a tecnologia do passado. Estão aqui os nossos colegas mais jovens.
deixem-me dizer-vos que eu sou um grande adepto de uma palavra que chama-se intergeracionalidade. Portanto, o presidente de França, Macron, aos 30 e tal anos era presidente de França. Portanto, hoje em dia, eu já não sei o que é ser jovem. Não é que sei. Mas eu diria que, ao fim de 5 anos de experiência, hoje em dia, um jovem consegue muito, muito rapidamente apanhar aquela experiência que antes nos demorava 10, 20, 30 anos. Portanto, acredito na intergeracionalidade, acredito que, de facto, alguém ao fim de 5 anos de experiência já tem uma capacidade de intervenção quase total. Portanto, não acredito demasiado em cabelos brancos, quer dizer, portanto, é melhor ter cabelos brancos do que não ter, acho eu, mas apesar de tudo, não sou, digamos, não acredito que sei muito mais hoje do que sabia há 30 ou 40 anos. Portanto, acho que, digamos, os edifícios, vamos caminhar para edifícios mais autónomos, ainda há a legislação, se quiserem legalizar um projeto de reutilização, ainda se vê em gregos, não é portugueses, vêem-se gregos, ainda é muito, muito difícil conseguir fazer o projeto para uma casa quase autónoma do ponto de vista da água. Os requisitos para reutilização da água são quase kafkianos. Portanto, ou seja, como há água barata na natureza, as dificuldades para utilizar uma água, até uma água de 1 hectare para rega, são tão grandes, que quase todos desistimos. Isso não faz sentido. Portanto, vamos ter que trabalhar um pouco mais, muito mais, nessa capacidade de reutilização, e que já não é na cidade, é ao nível do quarteirão, do prédio e da casa. Eu acredito que, por exemplo, olha, já para acabar, eu acredito que a sanita seca vai ser uma coisa fantástica para o futuro. Metade da população do mundo nunca terá soluções de saneamento com os solos empurrados por água. Por uma razão muito simples. Não é possível fazer uma um sistema de saneamento convencional nos arrabaldes informais das cidades dos países em desenvolvimento. A única hipótese que há mesmo é ter sanitas secas, e tendo sanitas secas de vários tipos, que tanto são boas para o barco do Abramovich como para o chalé mais caro de uma estação de esqui na Suíça, onde não se pode poluir nada, mas também são adequadas para os bairros de Mafalala e Maputo, por exemplo. Portanto, temos que ir por aí, porque as outras soluções não funcionam, e hoje não é por acaso, por exemplo, que a fundação do Bill Gates tem soluções interessantes do ponto de vista da reutilização em sanitas secas. Portanto, nós não podemos resolver os problemas, por exemplo, da poluição do futuro sem mudar esta situação. Caso contrário, continuamos à espera. Reparem, Mar del Plata foi em 1977, em que se diz que na próxima década fica tudo resolvido do ponto de vista da água. Só que é uma chatice, só a década é que muda. E se não mudarmos o paradigma, já não estou a falar, lembro era com o Nunes Correia, com o Pedro Serra, com não sei se estão por aí, com o Orlando Borges, em que nós estávamos de facto a dizer isso. Pá, dentro de 30 anos estamos todos aí de bengala a discutir aquelas coisas do passado, quando os problemas são outros. Quando realmente temos que dar a volta ao texto e pensar fora da caixa, caso contrário, vamos parecer os marretas aí lá no camarote, não é? Obrigado. E já agora então passava só a palavra ao Jorge Cardoso Gonçalves para a questão que lhe foi colocada diretamente. Obrigado. Sim, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado à doutora Helena Alegre pela questão que me dirigiu relativamente à iniciativa GED da Norte, que está a arrancar. No fundo, agradecer a questão e agradecer mais uma vez o convite que me foi feito, este desafio por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que foi com um enorme gosto que aceitei naturalmente o desafio de colaborar nesta iniciativa GED da Norte, que surge no seguimento da grande experiência que o MEC tem, particularmente na redução de perdas de água. A iniciativa GED da Norte, tentando aqui fazer um breve resumo, é uma iniciativa que pretende contribuir para a melhoria da eficiência
e da sustentabilidade dos sistemas urbanos de territórios do interior e de baixa densidade. Portanto, inicia-se com a região norte e pretende aqui aumentar a resiliência num contexto de alterações climáticas, contribuindo essencialmente para a redução de perdas de água e para o combate à ineficiência energética. No fundo, é uma iniciativa que é independente do modelo de gestão das entidades gestoras, naturalmente procura aqui apoiar mais as entidades gestoras que estão num grau de desenvolvimento menor, particularmente os municípios que assumem sistemas com um modelo de gestão direta, e que pretende trazer o conhecimento do LNEC para o terreno, ter uma base local e que envolve muito as equipas locais. Trazer a experiência do LNEC para estes territórios de baixa densidade vem no seguimento do que foi dito também ao longo desta sessão, de trazer o conhecimento e da forma como ele é mais acessível hoje em dia e mais fácil de envolver todos os intervenientes, deixando aqui o grande foco do que é trazer para o terreno, e foi naturalmente um gosto para mim fazer parte desse projeto e estar a fazer parte desse projeto, de envolver aquilo que são equipas locais que muitas vezes não estão motivadas para questões como uma eficiência hídrica e que de facto têm um papel muito importante na gestão eficiente desses sistemas. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, queria desde já agradecer a todos, muito em particular ao professor aqui professor Martins, mais uma vez, pelo excelente contributo que deu aqui a este painel. Portanto, neste momento já estamos um bocado alongado em termos do que estava previsto, mas queria já agradecer a todos também a participação em termos de questões que foram sendo colocadas aqui no chat. Não deu para abordar todas, mas acho que a discussão obviamente também nunca termina, não é? Principalmente com um tema deste género. Acho que já foi um contributo interessante e que certamente continuará a ser discutido ao longo deste Congresso da Água, que para já, pelo menos, na minha opinião, está a começar de uma forma bastante frutífera, embora num formato completamente diferente. Muito obrigado a todos e suponho que passaremos então aqui à sessão seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Agradecer mais uma vez também, em nome da organização, Joaquim Poças Martins, por esta abrangente apresentação. Os cabelos brancos servem para alguma coisa, servem para ter uma visão muito abrangente que, por muito eficientes que sejam os jovens, às vezes ainda não andaram tudo, ainda têm que andar alguns caminhos. E eu penso que também na APRH, no futuro próximo, o biênio que se transformou em triênio já não deu para isso, mas poderá ser muito interessante virmos a ter programas de mentoria, por exemplo. Termos os jovens profissionais associados aos séniores e haver uma discussão mais frutífera do que são experiências passadas num contexto atual que pode ser diferente. E nós estamos, de facto, a viver momentos muito desafiadores, porque tudo muda de um dia para o outro e temos necessidade não só da capacitação e da capacidade técnica, mas também da experiência de vida, de prever as coisas, de prevenir, e isto só se consegue, enfim, com alguns cabelos brancos, não é? Acho que foi muito interessante, de qualquer forma, nesta sessão também, e como vamos falar agora já a seguir do Dia Mundial da Água, para que convido todos a manterem-se, enfim, na sala, foi muito interessante vermos como há aqui esta, não diria dicotomia, penso que é exatamente o contrário, os dois lados da mesma moeda. A questão das escalas, de podermos ter necessidade de abordar os problemas a uma escala maior, como o Joaquim referiu, por exemplo, relativamente sem uma certa dimensão de escala não se justifica fazer certos investimentos, mas por outro lado é cada vez mais necessário pensar em termos de autonomia quase ao nível do edifício ou do quarteirão, e em termos de energia e de água isso é possível hoje em dia, é verdade. E estas soluções descentralizadas que nós já discutíamos já nos tempos do meu mestrado, há mais de 3 décadas, se falava nas questões de soluções descentralizadas, das fossas céticas, das pequenas soluções dos sistemas, quando era difícil ligar-se aos sistemas centralizados, estão cada vez mais aceitos como
necessidade não só de ter buffer para os grandes sistemas e para as situações de ruptura ou de situações que não estão previsíveis, haver alguns sistemas satélites centralizados nos grandes sistemas de abastecimento, mas ter também uma maior autonomia ao nível dos sistemas de saneamento. E isto já entrando agora na questão do Dia Mundial da Água, porque é sem dúvida uma questão, e eu vou já partilhar aqui o meu ecrã, penso que já se está a ver, espero que sim, penso que não. Não sei se conseguem ver alguma coisa do ecrã, de um painel do... Não. André, vou pedir que veja o que é que se passa com a partilha do ecrã, por favor. Mas, no fundo, temos aqui a questão dos objetivos de acesso à água. Em 1992 era a Cimeira do Rio. E, pela primeira vez, o desenvolvimento sustentável passou a estar... O conceito já existia, mas passou a estar, digamos, em cima da mesa em todas as áreas, incluindo a água. E a Agenda 21, na altura, tinha o capítulo da água, até muito bem estruturado para os níveis vários de governação, e em Portugal nós fizemos esse exercício. O Francisco Nunes Correia coordenou um grupo do qual eu tive o grande prazer de fazer parte, em que fizemos a adaptação da Agenda 21 para todos os nossos setores, uma agenda programática e temática de como se deveria implementar a Agenda 21 no nosso sistema institucional. E, de facto, em 92 também foi criado o Dia Mundial da Água. Foi uma resolução das Nações Unidas, exatamente há 29 anos, que criou este dia, que instituiu este dia. E se hoje temos, enfim, mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável e o dobro disso, 4 bilhões ou qualquer coisa, que não têm acesso a condições de saneamento como deve ser, a perspectiva é que até 2050 isto possa duplicar, ou seja, com as alterações climáticas, com os problemas que vão estar... houve aqui algumas questões que foram colocadas no chat, enquanto o professor Poças Martins falava sobre as questões do recuo nas zonas costeiras e que nem sempre é possível ter esse tipo de alternativa para algumas regiões ou para alguns países. E é verdade, há regiões do mundo que poderão vir a ser afetadas pelas questões, enfim, pelos impactos das alterações climáticas de forma mais complicada do que outras. E a questão do acesso à água e do acesso à água de qualidade e as questões de salubridade, e temos agora a pandemia e sabemos perfeitamente que há muitas regiões do mundo onde este gesto de lavar as mãos não é assim tão simples, não se depende apenas da pessoa querer, não há água para lavar as mãos. E portanto, esta é uma questão que de facto é muito preocupante. Daqui que... Vamos lá tentar outra vez partilhar o ecrã. Espero que agora funcione. Não. Estou a ver que isto não está. Esta tecnologia hoje não está a ajudar. Por que é que eu queria partilhar este ecrã? Não diz nada, tem apenas um título, Dia Mundial da Água, mas tinha uma gota muito bonita que nos foi oferecida pela Câmara Municipal da Marinha Grande. Nós fizemos enfim, estávamos a planear o congresso o ano passado, como todos sabem, e tínhamos uma gota que o professor Postas Martins irá receber, portanto é uma da nossa forma de agradecer a sua disponibilidade, uma gota de vidro muito bonita que representa no fundo a gota d'água que pensamos que pode vir dos resultados deste congresso. É uma gota d'água neste oceano de preocupações, mas que gostaria de partilhar. Eu penso que a Ana já tem aqui, exatamente, pronto, consegui ser salva aqui, o meu slide era diferente, mas já podem ver a gota. É uma gota simbólica, tem o nosso 15º Congresso, foi inscrito na peça de vidro, foi feita na Marinha Grande, e o vidro da Marinha Grande é um vidro especial, tem um valor simbólico especial também, tem a ver com água, tem a ver com a costa, tem a ver com os nossos recursos naturais, enfim, é uma peça que conjuga bem várias simbologias.
E, portanto, fica aqui entregue virtualmente e em breve ao vivo. Joaquim, com muito gosto, esta pequena lembrança do 15º Congresso para agradecer. E agora vou convidar-vos, porque Dia Mundial da Água nós hoje todos vimos em muitos sítios e provavelmente alguns de nós também alguns tiveram em sessões de Dia Mundial da Água em vários pontos do país, em vários pontos do mundo, porque agora viajamos até com mais facilidade através do mundo. Vamos partilhar um pequeno vídeo mais animador, digamos assim. Se estes números eram um pouco desanimadores, vamos partilhar um vídeo mais animador que tem a ver com crianças aborígenes na Austrália. Vamos viajar até o outro lado do mundo e ver aquilo que é o fomento da ideia da água como fonte de vida, de saúde. É preciso não só lavar as mãos, mas bebê-la, beber bastante água, hidratar, etc. E é um vídeo muito alegre, apenas para marcar este Dia Mundial da Água. Eu vou pedir agora ao Gerson, que é o nosso videomaker. Muito bem, obrigada. Pronto, e com água todos os dias, fechamos agora esta sessão e fechamos as sessões de hoje. Vemo-nos amanhã de novo. Todos têm o programa. Penso que também já passámos várias vezes os vídeos com as indicações de como chegar às salas. Amanhã vai haver sessões paralelas e, portanto, será necessário escolher as salas no botão de baixo do Zoom, dos breakout rooms, salas simultâneas. Estas informações estão também todas no site do Congresso e amanhã também haverá mais informações. Não sei, Ana, se quer dizer alguma coisa sobre a visita virtual, que as pessoas poderão também inscrever-se para esta visita quando ela puder ser feita nos Olivais. Podemos, se calhar, dar alguma informação ainda
Sim, na quinta-feira vamos ter a apresentação da visita virtual, do roteiro da água na Junta de Freguesia dos Olivais. Estamos a preparar também um pequeno vídeo para passar. Depois, nós podemos circular por todos os participantes uma ficha de inscrição para quando houver a oportunidade de fazer ao vivo, e, portanto, presencialmente, que se possam inscrever com antecedência e nós fazemos chegar essa inscrição à Junta da Freguesia dos Olivais. Pronto, e penso que por hoje vamos fechar a nossa sessão do Congresso. Nós temos o ato eleitoral a decorrer até mais ou menos daqui a 1 hora. Todos os associados, penso que já grande parte votaram. Se houver alguém associado à PRH que não tenha votado, não se esqueçam de o fazer. Vamos encontrar-nos amanhã às 9 horas para as sessões paralelas. Mais uma vez, muito obrigada ao Núcleo do Norte por ter aceitado fazer esta incursão na política da água com um enfoque particular e parabéns por terem escolhido um orador que não podia ser melhor representante, não só do Norte, mas de todo o país, e enfim, com uma experiência também internacional que ajuda a pensar nas coisas de uma forma muito abrangente. Muito obrigada a todos e até amanhã. Boa tarde. Obrigado, Susana. Muito obrigado.